Oi, pessoal, estamos começando mais um Grenal Corneta. Estamos aqui, eu acho que já a sétima vez seguida, em todas as segundas-feiras nós estamos gravando. Então estamos aqui com 4 sofredores, 2 gremistas e 2 colorados. Eu sou colorado, Marcos, todo mundo já sabe, todo mundo fica dizendo que eu não entendo nada de futebol, mas estamos aí, né? Vamos se apresentando. Pedro. Eu acho que tudo bom participar mais uma vez aí dessa sétima edição, né? E eu acho que nesse final de semana a gente não tá muito sofredor, né? Eu acho que quem tá mais sofredor é o lado gremista, né? Não sei o que o pessoal acha aí, o Gustavo, o Franco. Se apresentem. A gente realmente não. Eu, Gustavo, gremista, né? Sim, não fomos muito felizes na última rodada aí, né? Ironicamente, perdemos o jogo nos acréscimos e vocês ganharam o jogo nos acréscimos. E aí, pro mental, pro jogo mental entre a dupla aí, Grêmio e Inter, a gente tá afundando mentalmente, né? A gente tá se deprimindo cada vez mais. Vai, Franco, te apresenta. Eu sou o Franco, tudo bem? E acho que o número de edições do programa, acho que já passou o número de pontos do Grêmio na tabela. Acho que na próxima semana já iguala. E nós já estamos buscando. Então quer dizer que na tabela do Brasileirão a gente está passando o Grêmio. Todo mundo já passou o Grêmio. Não, o Grêmio tá com 10. Esse é o 7º episódio. Ainda falta 3 episódios, ou 3 pontos. 4 semanas passa o Grêmio. Então tá. Vamos comentar então a rodada do fim de semana. Começamos pelo Grêmio, que foi no sábado, né? Não consegui ver o jogo. E também, jogo de Série B não me interessa muito. Mas vamos lá. Gustavo, o que tu acha? O que aconteceu com o Grêmio? Cara, eu já falei na semana passada, a falta de um padrão de jogo, né? Depende do talento individual. E a gente viu esse talento individual se manifestar. Até mesmo naquela cobrança de falta do Wanderson, foi muito bem batida, foi um golaço para mim. Mas o que adianta a gente ter esse talento individual se o coletivo ele não existe? Ele coloca o Grêmio em situações de risco o tempo inteiro, sabe? Então, existe talento individual em diversos setores do campo, diferentes setores do campo, né? Lá na frente tem talento individual nas laterais, tem no meio de campo. O problema é o coletivo, é a armação coletiva desse talento individual, né? O aproveitamento desses talentos. A gente tem um bom time, só que a falta de um padrão, a falta de uma identidade de jogo, que o Filipão ainda está construindo, foi preponderante na última rodada, para deixar o empate, no caso, porque nós começamos perdendo o jogo, né? Deixar o empate escapar nos acréscimos. É lamentável o que aconteceu no final do jogo. Vocês acham que não foi erro do goleiro nos gols? Eu acho que não. Teve gente que já estava massacrando o Chapecó. Não, eu não acho. Eu não acho que foi erro. Eu acho que foi erro da defesa. Acho que foi erro da defesa. A cobrança de falta também foi muito bem. O São Paulo cobrou muito bem aquela falta, né? Acho que pecamos ali na defesa quando o Jeromel não é um zagueiro de cometer falta. E ele vem cometendo falta. É que o Jeromel estava pensando no pagodinho, né? A gente não sabe se isso aconteceu antes ou depois, não ficou claro isso. Espero que tenha sido depois. Foi domingo. Pelo menos isso, né? Não foi reflexo de um clima de festa que o Grêmio não está vivendo. A gente não está vivendo clima de festa nenhum. Estragou meu final de semana. Fazia muito tempo que eu não tinha um final de semana tão ruim. Porque além do Grêmio perder do jeito que perdeu nos acréscimos, começar perdendo, buscar o empate, criar situações para virar, fez um primeiro tempo bom, relativamente bom, né? Relativamente bom. O segundo tempo, o São Paulo criou mais oportunidades, mas o Grêmio também criou. Poderia ter virado. E não consegui nem se fechar no último momento para garantir um empate, garantir pelo menos um ponto. E, além disso, no domingo, eu assisti o jogo do Inter.
pro gremista foi terrível, porque a situação, a gente assistindo o jogo, a expectativa é que o Fluminense poderia empatar ou até virar. Mas na última hora o Inter fez 2 gols em 2 minutos nos acréscimos. Incrível, né? Então, pro gremista, a cabeça no fim de semana ficou gigantesca, né? Desse tamanho, porque aquela derrota... já o empate já seria com gosto de derrota. A derrota nos acréscimos, então, estragou todo o final de semana. Franco. Vou discordar um pouquinho do Gustavo. Quando ele diz que tem qualidade individual, eu não vejo essa qualidade hoje no time do Grêmio. Acho o Alisson um péssimo jogador. Jean-Pierre provou... Como é que é? Oi, fala de novo. O Alisson é um péssimo jogador. Eu sempre falei que o Alisson era um péssimo jogador. Sim. Não gosto do Alisson. Jean-Pierre mostra que cada vez mais não é a solução do Grêmio. Todo mundo aposta. Não, ele vai dar a volta por cima, vai dar... Não vai dar essa volta. Lucas Silva também jogou sábado, não é solução, muito fraco. Nossa lateral esquerda tinha o Cortez. O Cortez também não sabe cruzar, não consegue cruzar uma bola do nosso atacante. A única qualidade individual que tinha sábado, do meu ponto de vista, era o Douglas Costa, que ainda está muito abaixo. Então o Grêmio não tinha que apostar no coletivo, sabe? Não tomar gol. Acho que foi falha do goleiro no primeiro gol, a bola foi no canto dele. Tentou adivinhar, dar um passe para o lado, errou o lado o cara veio e ficou no canto dele. Então achei que foi falha no primeiro. Lógico, ele já fez grandes defesas, defende muito, baita goleiro, mas para mim falhou no primeiro gol. Não tem que ser crucificado. Acho que não, mas para mim ele falhou no primeiro gol. Mas, ô Franco, também não vi tanta chance de gol assim do Grêmio. Vi o gol de falta e vi uma que o Wanderson perdeu, que o goleiro do São Paulo fez a defesa, eu acho, com a perna, no início do segundo tempo. Mas, ô Franco, assim, foi uma paulada. Foi uma paulada. Fica parado, a bola bate em ti. O goleiro não pode levar gol no canto do goleiro. Não pode levar gol. Olhando um pouco essa terra arrasada aí que o lado gremista está fazendo aí depois dessa derrota no último minuto, vocês acham tão fora da curva assim perder para o São Paulo lá no Morumbi? Não, assim, antes deles responderem, normal de jogo, assim, tipo, eu perguntei, tá? Vocês vão com medo do São Paulo lá? Não, nós não vamos. Aqui, falaram que ia ser 2-0, falaram que ia ser 2-1. Foi realmente 2-1, mas pro São Paulo, tá? Assim, outra coisa, se tu olhando o final do segundo tempo, o São Paulo massacrou o Grêmio. O Chapecó salvou várias. A trave foi o melhor zagueiro de vocês. E eu só olhei os melhores momentos. Daqui a pouco eu tô falando bobagem aqui, né? Mas eu acho que não foi tão fora da curva perder pro São Paulo lá. E não dá pra fazer terra arrasada. No final do jogo, antes do gol nos acréscimos ali, realmente, o São Paulo meteu uma pressão no Grêmio. Teve uma bola na trave do Reinaldo, eu acho. Eu acho que ele chutou 2 na trave. Não, eu acho que teve um chute dele que foi para fora, mas teve um que foi claro na trave, no canto. E logo depois veio aquele gol, do qual eu não sei exatamente quem é que marcou aquele gol, mas eu não sei qual é a função dele, mas ele estava sem marcação nenhuma. É que ele veio correndo de trás. Ele era mas aí é que tá. Ele estava fora da grande área. Os jogadores do Grêmio cuidaram a bola. Erro de marcação, né? Erro dos volantes. A gente tá tomando muito gol nas costas do Wanderson também. O Wanderson tá levando muito gol nas baita jogador, muito bom, mas toda hora os gols que o Grêmio tá tomando nascem nas costas dele. Tem que tomar cuidado. Volante, aí não sei. Tem que ter uma proteção maior também, né? Claro. Ele sobe muito, então tem que ter alguém que cubra ele. Eu só uma até para mostrar uma certa unidade entre os gremistas aqui. Todos os apontamentos que o Franco colocou
referente aos jogadores, eu não me referia a talento individual do Alisson ou do Cortez, ou eu concordo plenamente com o Franco, né? Tem jogadores que estão o Lucas Silva, né? O Filipão tá abraçando uns jogadores que eu não esperava que ele fosse abraçar e que realmente, para mim, não tem talento individual nenhum, né? Agora, tem talento individual no goleiro, tem talento individual na zaga, o próprio Jeromel, por mais que ele tenha falhado ali naquela falta na entrada da área, acho que ele e o Juan são bons zagueiros. E acho que no meio de campo, realmente, o GPR é uma insistência, é um jogador, é uma causa perdida, né? Continuam insistindo no GPR. O GPR realmente não tem talento individual nenhum, mas eu vejo talento individual no Darlan, ali no meio de campo. Nas laterais eu vejo muito talento no Wanderson. Muito. Aprender a marcar, né? Sim, exatamente, tem que aprender a marcar, mas ele tem talento, ele tem velocidade, tem coisas que a gente precisa aproveitar nele. E quando a gente consegue aproveitar, ele oferece um bom resultado. Eu vejo talento individual nesses jogadores que estão chegando. No Douglas Costa, eu vejo talento individual, mas para mim, aí nesse ponto eu vou discordar do Franco. Eu acho também que foi um erro contratar esse jogador. Ele está muito abaixo e vai demorar muito tempo para se recuperar. E a gente não tem tempo para isso. O erro foi... Tu diz o Douglas Costa? Aham. Mas tu não acha que ele vem num contexto de super Grêmio, de vamos montar uma seleção naquela negativa do Cavani? Ele vem como um jogador que foi viável para dar uma resposta para o próprio torcedor, né? Porque o torcedor ficou muito eufórico, mas eu vi pelo Franco mesmo, eu comentei, quando ele chegou lá na Assembleia, o Franco disse que ia comprar até uma camiseta com o número do Douglas. Quem falou isso? O Franco. Mas isso aí... Comprei? Porque se tu for... mas olha só, não tem demérito nisso. Claro. Não tem demérito. É dentro do que o Pedro está dizendo. Entendeu? O torcedor ele ficou muito motivado com essa contratação. Só que o resultado que o Douglas tem para entregar é pouquíssimo. Por isso que eu considero um erro. Se tu olhar do ponto de vista desportivo, assim, ele não é um jogador que costuma jogar muitos jogos, né? Se lesiona muito. Tava um bom tempo sem jogar já, né? Não era um cara que ia chegar, ia vestir a camisa e ia sair jogando. E ele é muito caro. Muito caro. Talvez o próprio contexto do Grêmio apressou essa estreia ainda sem um mínimo de condição física, né? Assim, ó. Ele tá abaixo, mas tu sabe que a qualquer momento ele pode voltar a render. E se ele render, ele vai jogar muito. E já joga muito. Agora tu vai esperar o que do Alisson? Sim. Não, e tem o contexto que o Léo Gomes, do Ricardinho, desses aí que a gente não espera nada. Do Douglas Costa ainda tem a esperança que ele jogue o que ele sabe jogar. Não é nada impossível para ele. Só entrar em forma. E talvez uma coisa... O Douglas Costa era tragédia anunciada, tá? Não digo por questão... Não é coloradismo aqui, tá? Mas é a minha visão. Porque, por exemplo, tu sabe que o cara, ele se machuca. Ele não tem uma sequência grande de jogos. E aí tu chega aqui, botaram ele na fogueira. É a mesma coisa o Tyson. O Tyson até 2 semanas atrás tinha colorado dizendo que o Tyson não precisava fardar no Inter. O meu pai tava pirado com o Tyson. Aí o Tyson dá uma arrancada, faz um gol. Já muda. Olha só, eu vou pegar esse exemplo que tu colocou do Tyson aí, tá? O que mudou? Mudou a atitude do time como todo do Inter. Não foi só o Tyson. Aí o Tyson entrou bem. O problema é que chegou o Douglas nesse momento péssimo. Se ele tivesse chegado num momento diferente, ele, por mais que ele não estivesse fisicamente oferecendo aquilo que ele já ofereceu, não ia ser tão evidente o baixo rendimento dele em campo. Acho que ele fez jogos que ele demonstrou realmente ter aquele talento que ele sempre teve, que é o que o Franco destacou, que no jogo passado realmente ele demonstrou ter esse talento.
Mas, assim, o problema é o valor investido, é o momento do Grêmio e a condição que esse jogador entra no time. Tá, Esse assim, é o problema. Para mim, esse é o problema. Por isso que eu considero um erro. Claro, eu posso aqui, daqui a alguns episódios, de repente ele começar a render, como o Franco disse, que a qualquer momento ele pode render, e eu posso aqui morder a minha língua. Tomara que eu morde a língua, porque eu não aguento mais ver o Grêmio nessa situação. Tu espera que morda a língua, né? Mas assim, ó, a minha opinião, e para nós fechar de Grêmio e terminar, e a gente só puxar mais um assunto, antes de nós começar a falar do maior do Sul, é assim, ó. Ipiranga. O Juventude. É o Juventude. Assim, ó. O problema do Grêmio não é o técnico, o problema do Grêmio não é o Douglas Costa, não é o Jean-Pierre. O problema do Grêmio é Rafinha. Quando chegou o Rafinha, eu me lembro de ter falado pro meu pai no carro assim, ó, o Rafinha vai quebrar o vestiário do Grêmio. E é o que tá acontecendo, é o cara que faz festa, é o cara que faz o pagode, é o cara que quer ganhar a titularidade na carteirinha. Ele, se duvidar, cara, assim, ó, e tem alguns papos aí que o grupo rachou por causa do Rafinha na época do Thiago Nunes. Mas vocês acham que é só o Rafinha? Eu acho que é uma série de elementos, né? Mas é que o problema é que o Rafinha leva uns 2 ou 3 junto. Quando que tu viu o Jeromel em uma festa? Sim, porque o Grêmio já vinha mal há um tempo, né? Não é só com o Rafinha. Eu acho que ele potencializa depois, mas ele já vinha dando sinais há um tempo, tanto que trocou o comando, né? Com o Renato. A festa que tu se refere é a festa que aconteceu depois do jogo, no domingo, que supostamente seria o aniversário do Paulo Miranda, né? Eu acho que a presença do Jeromel ali foi um fato isolado. Eu acho que o Jeromel não se enquadra num grupo que esteja, digamos, assim, causando resistência no vestiário. Tá, eu acho até que tem alguns jogadores que poderiam se encaixar nisso. Acho que o Rafinha realmente foi outro, na minha opinião, foi outro erro que o Grêmio cometeu. Até porque ele foi anunciado justamente no momento em que a gente tinha alguém na posição dele que estava crescendo. E que é o Wanderson. Eu continuo achando que foi um erro justamente por causa disso. Primeiro, traz um jogador velho, e aí traz um jogador que está dando problema no vestiário. Sim. E ainda traz um jogador que já tem, que ocuparia uma função como titular no lugar de um jogador mais jovem que estava num processo de crescimento, que está num processo de crescimento. Tá, mas essa é uma pergunta que eu faço. Eu discordo, eu acho que Rafinha não é problema. Rafinha, jogador bom nunca é problema. Rafinha foi multicampeão no Bayern, multicampeão no Flamengo. Mas o tempo passa. Mas ele era banco no Bayern. Ele não era liderança no Bayern. O tempo jogava no Bayern, jogava no banco. Esse é um outro mito, né? Ele jogou bastante no Bayern. Ganhou vários títulos. E no Flamengo ele era titular absoluto. Acho que tá, tudo bem, tem o Wanderson, mas 2 jogadores por posição no ano longo, que é o ano do Campeonato de Futebol Brasileiro, acho que tem que ter no mínimo 2 jogadores por posição. Então, por isso que eu acho que não Franco, um jogador bom, livre no mercado, tem que trazer. Assim, ó. Franco, olha só uma parte dentro do que ele falou. A gente tem um time velho, Franco. A gente tá vendo esse time velho há horas. A gente tem o time do... O Rafinha não tá jogando os últimos jogos. Ele foi titular, por exemplo, na final do Gauchão, os 2 jogos, foi um dos melhores em campo, tanto no Beira-Rio. Não, tá, tudo bem. Mas mas Gauchão não é regra. Mas é contra o Inter, que tá massacrando todo mundo. Tá. Tudo bem. Não, mas não é o mesmo Inter que a gente viu esse fim de semana. Uma última pergunta antes de nós ir pro próximo tópico. Tá? Os jogadores não mudaram, mudou o esquema. Mudou o esquema. Assim, ó, Franco, tu que é mais sangue frio, assim, na hora de responder. E não é pegadinha nem nada. Não precisa ficar te rindo. Assim, ó. Acha que esses jogadores que estavam na festa, tu acha que deveria ter uma punição? Não, acho que punição não, porque dia de folga, horário de folga, não tinha jogo. Eles não quiseram viajar direto pro Mato Grosso para voltar. Mas isso aí, tá, tudo bem, mas se tu for analisar, podia ir direto, mas o Diego Souza tá fora, tá machucado, não tá jogando. O Rafinha também não tá.
Jeromel estava suspenso, não vai jogar quarta-feira. Podia estar na festa também. Entendeu? Podiam ir direto e podia ter tido a festa igual. Acho que não é motivo. Tá, dessas informações eu não sabia. Só faltou bom senso, eu acho. Eu acho que Então, talvez seja mais isso mesmo. Se der um surto de Covid no Grêmio, alguma coisa, a gente já tá mal, não tem jogador. Ainda vai dar alguém pega Covid, alguma coisa, só para complicar ainda mais. Ah, morre todo mundo, né? Porque é todo mundo velho. E a situação Todo mundo também grupo de risco. Tudo grupo de risco. Tá, mas agora vamos parar de chorar, tá? Agora é um momento de alegria do Grenal Corneta. Vamos falar aqui do melhor classificado, né? Se continuar assim, joga a Sula Miranda. Nunca critiquei a Sula Miranda. Nunca. Claro. E aí, Pedro, o que tu acha? O que tu viu do Inter? O que tu pode nos dizer aí daquele jogo majestoso contra o Fluminense ontem? Cara, eu acho que no episódio anterior aí o pessoal estava dizendo que a gente era o primeiro da segunda parte da tabela, né? Eu acho que agora, com esse resultado do jogo contra o Fluminense, o Inter começa a brigar por algo a mais, assim, né? Eu acho que a grande questão depois do jogo do Flamengo era que Inter que a gente ia ver contra o Fluminense. Se era aquele Inter empolgado e envolvido no jogo, ou se o dos jogos anteriores, né? E eu acho que apesar dos 2 gols sofridos, que depois a gente pode falar um pouco mais, assim, o Inter começa a ter uma cara, uma identidade daquele futebol de voltar a ter entrega. Parece que aquela questão anímica dos jogadores, o Aguirre começa a acertar e encontrar um time formatado para jogar num contra-ataque de muita velocidade, né? E eu acho que são 8 gols em 2 jogos, né? Eu acho que isso significa alguma coisa, né? Não sei como é que vocês estão vendo e tal. É que assim, ó, no Campeonato Carioca a gente é líder, tá? Sim. Pelo menos alguma coisa, tá? Mas assim... Vocês agora estão na rabeira da primeira página. Sim, já a gente tá mirando na Libertadores, mas se acertar eu acho que tá bom, vocês estão num crescimento mesmo, isso é bom, isso é bom, não sei até quando, mas estão num ritmo crescente. Foram 2 jogos, 4 gols marcados em cada jogo. Só que convenhamos, né? Vocês tomaram muito susto ontem. Sim. Muito susto. Por pouco o jogo não ficou empatado. Por pouco não terminou empatado. Por pouco o Fluminense não virou. Mas assim, eu acho que vocês jogaram mais que o Fluminense os 2 tempos. Acho que o Fluminense teve bons momentos. Mas realmente vocês jogaram melhor. Só que passaram muito susto. Muito susto. Acho até que dá para dizer assim, foi uma vitória do Edenilson. Ele entregou a partida para vocês. O próprio Cuesta, né? Defensivamente não, mas se tu olhar ofensivamente, o cruzamento do terceiro gol, principalmente, foi uma baita jogada, né? Claro. Eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas comigo foi o seguinte, eu tava olhando o jogo. E aí eu tava olhando assim, poxa, eu tava bravo porque não colocaram o Johnny, colocaram o Lindoso. O Patrick eu achei muito distante dos outros. O Tyson, eu achei ele muito fominha. E isso são coisas que eu vi. Daqui a pouco vão estar dizendo, nossa, Marcos, você tá falando bobagem. Sim. Só que, quando tu ganha de 4-2 com 2 gols no finalzinho, tu acaba não falando dessas coisas. Sim. Tu acaba só, tô nem aí, ganhei dos carioca e o problema é deles. E aí, tu fica assim, poxa, às vezes a gente acaba passando por cima dos problemas. Eu acho que o Inter contra o Flamengo foi perfeito. Mas o Inter contra o Fluminense deixou muito a desejar. A escalação poderia ter colocado o Paulo Vitor no lugar do Moisés. Quem botou Moisés? Né? Se o Paulo Vitor foi bem, contra o Flamengo ele foi bem. Que é melhor prova do que isso, porque o cara não pode ser titular. Ter colocado o Johnny no lugar do Lindoso. O que o Lindoso vai dar de futuro pro Inter? Não vai dar nada. Bota o Johnny é mais marcador que ele ainda. Então, assim, eu olhando essas coisas, assim, eu vejo também, tipo assim, me deu muito medo, porque o Inter foi o mesmo de antes em questão de errar gol. Quantos gols o Inter errou? O Inter errou muitos gols. Claro, fez 4, mas errou, acho que ia ser no mínimo mais uns 4. Poderia ser 8-2, por exemplo. Então eu vejo isso. Isso é preocupante pro Inter, por mais que a gente... 8-2 não, né? 8-2 não, porque o goleiro de vocês fez milagre.
Não, e foi salvou umas muito bem, duas, foi pelo muito menos, bem. umas duas grandes defesas. Né? Ele foi, para mim, ele foi o melhor do Inter em campo. Mas também, um saldo positivo que eu vejo em questão do Inter é que, assim, ó, umas 3 ou 4 rodadas atrás, a gente via o time sem vontade. Hoje a gente vê o Edenilson jogando com vontade. O Patrick, por mais que ele tá muito abaixo, tu vê que ele tem vontade. O Tyson tem vontade. O Yuri Alberto tem vontade. Cara, eu nunca vi o Guerreiro sorrir tanto depois de fazer um gol. Ah, mas não marcava há um ano, né, cara? Desde a lesão. Mas não jogava, né? Sim. Então, Mas, e tu vê a importância, né? Tu falou da questão do Guerreiro. Eu acho que o jogo se ficou complicado, assim como o Gustavo falou, que o Fluminense poderia ter ganho, ter virado, muito por essa imprecisão que o Inter teve, diferente do jogo contra o Flamengo. Porque se tu olhar no primeiro tempo, o Inter teve uns 2 ou 3 contra-ataques onde dava aquele penúltimo passe e errava. E aí não matou o jogo. E aí o Fluminense ou batia empata, mascado. cresce. Mas se tu olhar a arrancada, o contra-ataque, ele estava criando a jogada. E a diferença é do cara mais experiente, né? A gente teve uns 3 ou 4 lances de contra-ataque no primeiro e no segundo tempo muito parecidos, onde errava no passe. E o Guerreiro chamou a responsabilidade e fuzilou o goleiro ali, né? Fez o gol. Mas ali Deu eu acho que ele aquela não tinha mesmo que calma. passar. O Mas jogo ganho já, eu tinha que bater a gol mesmo. Mas às vezes é uma coisa que a gente cobra até do próprio Tyson, eu pelo menos, que é de tu chamar essa responsabilidade. Tem hora que tem que definir, né? E o Inter estava errando muito esse passe naquele jogo, eu acho. Então, pelos comentários do Marcos, eu quero saber de quanto o Inter vai ganhar do PSG na final do Final do Mundial. Vai ser 1-0. 1-0. Só? Hã? Só? Pro Inter, lógico, né, meu? Tá Vai bom. chutar uma bola gol e vai ser o gol. Por jogo, perde. Não, mas não vai 90. dar pra jogar o Mundial, né, Franco? Porque o Inter já caiu, né? Sim, o ano que vem não. Vai ser não só do joga. ano que vem. Então, do ano que vem. Do ano que vem. Tá. Pode ser. Com quem que a gente ficou pistola no fim de semana? Vai, Franco, tu primeiro. Tá com carinha de brabinho. Tá? Deixa o Gustavo responder primeiro. Eu falo, só pra te discordar de mim. Cara, eu fiquei pistola com o Grêmio perder nos acréscimos. Com as trocas do Filipão no segundo tempo, que não resolveram fechar a casinha para garantir pelo menos o empate, já que não ia marcar o gol da virada, que pelo menos segurasse o empate. Eu fiquei pistola com isso, assim, o Grêmio não consegue fechar a casinha, o Filipão, que tem fama de retranqueiro, o cara não consegue se fechar a casinha para pelo menos garantir um ponto. É lamentável, eu fiquei pistola com isso. As trocas do Filipão no segundo tempo não foram suficientes para fechar a casinha. Poderia. Eu não posso olhar pro Pedro quando vocês começam a chorar as pitangas, meu. Porque o Pedro ele começa a rir, eu começo Não se aguenta, né? É porque é muito engraçado. Pedro, né? Não, e legal a passionalidade, né? Porque se tu for ver, até a última semana passada o Grêmio estava em recuperação, estava super, e aí o time inteiro já não. Vamos sem medo, não é o time inteiro não presta. A gente vê, inclusive, não só eu vejo, até o Franco, que é o mais crítico, vê talento individual. Ele não vê talvez em todos que eu veja, mas ele vê, não tem terra arrasada. Tem problemas graves a serem resolvidos, mas terra arrasada não. Terra arrasada está na série, ali nas portas da Série B. Isso é terra arrasada. Mas... Até porque ainda faltam 23, 24 jogos. Exatamente. E continuar nas portas, por mais que, né, a gente tem muitas rodadas ainda, mas continuar nas portas da Série B é um horror para nós. Mas se tu for ver, faltam 4 ou 5 jogos para terminar o turno, né? E o Grêmio vai potencialmente já com menos de 20 pontos, né? É pouco, né? E aí, Pedro, ficou pistolinha com quem? Cara, eu acho que tu falou a palavra certa, né? Pistolinha, porque não tem como ficar puto com o time com uma vitória como foi construída, assim. Eu acho que a grande crítica é ao sistema defensivo ali, que deu uma vazada legal, principalmente no segundo gol do Fluminense, né? Tipo, uma jogada de escanteio, onde
Tu vê que, se eu não me engano, é o Heitor que dá a condição para o cara cabecear, o Moisés também meio perdido, tipo. E eu acho que naquele gol do segundo do Fluminense tem um erro até do próprio goleiro, né? Que ele meio que ameaça que vai sair, não sai. Então, tipo, é todo o sistema defensivo que falhou naquele lance, né? E tu, Franco, já pensou com quem tu ficou pistola? Vai falar? Pode falar uma lista se tu quiser, tá? A gente... Não. Eu discordo um pouco do Gustavo, brincadeira. Dessa vez eu concordo com a crítica que não consegui segurar o resultado, faltando 1 minuto, 2 minutos para acabar o jogo. Mas eu fiquei pistola comigo, que parei sábado de noite para assistir o jogo do Grêmio. Sabendo o que ia acontecer, eu resolvi assistir o jogo do Grêmio. Fiquei pistola comigo. Estragou o fim, né? Muito, muito. Cara, eu vou dizer assim, ó, já que vocês não perguntaram, eu vou dizer com quem eu fiquei pistola. Fiquei pistola com o técnico. Sim. Porque eu acho que ele deveria ter colocado o Paulo Vitor. Eu acho que ele deveria ter colocado o Johnny. Cara, mas eu acho que no caso do Paulo Vitor, ele jogou porque o Moisés estava suspenso contra o Flamengo, né? Ele meio que voltou o titular dele para a posição. E, cara, depois de um 4-0 contra o Flamengo, é difícil tu criticar o Aguirre por ter mantido o Lindoso no time. Porque ele organizou de uma forma mais reativa que deu aquela liberdade para o Edenilson. E olha o que o Edenilson jogou no último jogo, por exemplo. Destruiu o jogo, né? Que daqui a pouco com o Johnny não teria feito isso, porque às vezes que ele botou o Johnny junto, não deu muito certo em outros testes, o Johnny com o Dourado. Claro que eles jogaram... Mas ele daí não soltava os laterais, né? Tava por dentro, daqui a pouco um teste, como o Lindoso estava jogando, talvez. Mas eu acho que... o Edenilson agora é o melhor jogador do campeonato. Quem? Queria mandar o Edenilson embora. Não, peraí. Eu geralmente não me defendo. Mas dessa vez eu vou me defender. O negócio é o seguinte. O que eu falei? Se quem não tem vontade de ficar no Inter, vai embora. O Edenilson estava lá querendo ir para a Arábia lá. Ele que vai, então, se ele quer. Por que ele vai ficar aqui não jogando nada que ele não estava jogando? Ele não estava jogando nada. E daí agora ele é o melhor jogador do time. Ele jogou muito bem ontem, mas se ele quer ir embora, ele que vá. E o Cuesta? O Cuesta entregou ontem o segundo gol do Fluminense. Ele deveria ter marcado o cara. Mas tem participação direta em 2 gols, né? Eu tenho uma pergunta, assim, nessa questão do Edenilson ali. Será que também não tem o componente dele estar numa posição errada, onde ele não rende tanto? Porque ele estava jogando mais atrás, com menos liberdade, né? Se tu olhar como o time está formatado hoje, ele é muito parecido com o Inter do Abel do ano passado. Mais liberdade para o Edenilson, um pouco mais adiantado na linha dos 3 meias. Né? Peraí, ô Pedro, fala de novo. O Inter, ele tá mais parecido com quem? Com o Inter do Abel no ano passado. Tá. A forma de jogar. Eu tenho um amigo chamado César Pereira. Tá. Meu padrinho de casamento. Mas o cara vai me esculachar no Instagram, ele é o primeiro, tá? Dizendo que eu não entendo nada de futebol. Dizendo que você... eu posso não entender, mas ok. Dizendo que não sabe por que vocês me dão moral aqui. Mas assim, ó... É que tu é simpático. Hã? Tu é simpático. Assim, então... Teve um Grenal que ele veio aqui em casa olhar, e daí eu tava olhando, e daí tava assim, ó, foi o Grenal do Léo Chu, tá? Aquele gol do Léo Chu. Eu tava pistola. Sim. Porque o Inter não criava nada e só parecia arame liso, né? Só cercava e não arranhava. Aí eu sinto, cara, o Inter não pode jogar assim. Não pode. O Inter tem que ser mais agressivo, tem que esperar o cara ir no contra-ataque para matar o jogo. E ele não. O time do Inter tem que amassar, tem que jogar como time grande. Tomou do Grêmio, tá? Então é esse os caras que me criticam. Eles são... Sim. Ele tem saudade do Kudê, ele tem saudade do Miguel Ángel Ramírez e eu tenho saudade do Abelão. Recadinho dado. Sim. Gol para emoldurar. Franco. Gol de quem? O gol do Wanderson foi muito bonito. Eu tô com pena de ti, cara. Porque eu sinto a tristeza na tua voz, assim. Eu sinto a tristeza. Meio sem jeito, assim. Ele tá
Ele Eu tá me sinto cabisbaixo. confortável com essa situação do Grêmio. Eu vou pagar um X pra ti, tá? Eu vou pagar um X. Comentando a situação do Grêmio, tá difícil, tá difícil. E aí, Gustavo? Golzinho pra emoldurar. O gol do Wanderson, pra mim foi um golaço. E aí, Fazia tempo que eu não via um golaço no Grêmio. Mas e o gol do Alisson? Puta que... Foi bom, foi bonito, mas aí o Wanderson Daí é o superou, Alisson. né? O Wanderson Alisson, superou. né? Não conta. Eu vou com o terceiro gol do Inter ali, com aquela jogada do Cuesta, cruzamento pro gol do Edenilson. Que foi uma baita jogada ali de lateral esquerdo. Se bobear, é o nosso lateral esquerdo aí, né? Que tá dando soco. É verdade. O meu gol para emoldurar foi do Igor Gomes no finzinho. Pra matar o Grêmio. Então tá. Palpites para a próxima rodada. O Grêmio tem um jogo atrasado, né? Contra o poderoso Cuiabá, que veio aqui e deu um chocolate no Inter e quase ganhou o jogo. Tá jogando bem. E nem quero dizer quem, né? Mas não vou dizer nomes, mas os caras já estavam se vacinando contra esse jogo. Então, o vacinadinho vai dar a opinião dele sobre o jogo que tá por vir aí quarta-feira, né? Quarta-feira é dia 18 agora, às 19. Vai lá, vacinadinho. Olha, o Cuiabá tá jogando muito bem. E sabe a história do Cuiabá, né? O Cuiabá foi fundado em 2001 e por um ex-jogador do Grêmio, o Gaúcho. Quem? E o Gaúcho, o ex-jogador do Grêmio. Não lembro. Procurem aí. O clube tem 20 anos. Tá jogando bem. E eu tinha dito que antes do jogo do Inter, né? Inter e Cuiabá, que, olha, vocês não subestimem o Cuiabá por ser um clube que está chegando agora na Série A, né? Que está fora do Z4. Já estava fora antes, né? Cara, é o jogo da vida do Grêmio. Esse é o jogo da vida do Grêmio. Sabe qual foi o jogo da vida do Grêmio? O último jogo da vida do Grêmio foi talvez a vitória da Recopa Sul-Americana, né? Que é de 2018. Porque depois o Grêmio ganhou campeonatos estaduais, né? E ganhou Grenais, mas não teve grandes jogos assim que pudesse, né? Digamos, representar alguma coisa para o clube. Esse jogo representa. Porque se o Grêmio perder esse jogo, perder 3 pontos nesse jogo, a coisa vai ficar muito feia. Porque aí é um jogo atrasado, né? Então eu aposto em 2-1. Por que 2-1? Porque realmente eu não consigo confiar no Grêmio. Ele continua tomando gol. Sim. Mas pelo menos eu vou torcer que seja um jogo parecido com o da Chapecoense. O Grêmio vai em busca do resultado. Por mais que saia atrasado, ou por mais que o adversário busque o empate, pelo menos o Grêmio garanta lá a vitória. Com 2-1. Qual o placar? 2-1. Pro Grêmio. 2-1 pro Cuiabá. Pro Grêmio. Sempre pro Grêmio. Não fiz nenhum placar ainda contra o Grêmio. Tu vai falir, né? Que se tu apostar pelo Grêmio... Por isso que eu não aposto. Pedro! Cara, acho que eu vou seguir o conselho do Gustavo e vou dar uma respeitada no Cuiabá, né? Porque realmente a gente viu no jogo contra o Inter que o time não é totalmente desprezível, assim. Eu vou apostar 1-0 pro Cuiabá. E lá é ruim de jogar. E lá ainda, né? Mas jogou lá? Não, o Grêmio jogou lá e ganhou de 1-0. Tá. Ganhou de 1-0. O ano passado, Copa do Brasil, né? Mas era um contexto diferente, né? Eu acho sim, o time estava no momento melhor, né? Sim. E o próprio Cuiabá se reforçou, né? Bastante. No ano passado. É verdade. Franquinho, vamos se animar. O Grêmio contra o Cuiabá, time de segunda divisão. Grêmio aí, ó, campeão mundial, tri da Libertadores. O que o Cuiabá ganhou, né? O Cuiabá não ganhou nada. Então, assim, ó, o negócio é o seguinte. Hoje, quarta-feira, é o dia da ressurreição do Grêmio. Vai dar teu palpite. Tem muito colorado, deixa eu só voltar uma frase tua aí, tem muito colorado que diz que o Grêmio não é campeão mundial, então tu
Grêmio é pra ti. Deu um tiro no pé agora. Né? Daí eu vou ter que concordar com o Franco. Agora eu me enforquei. Putz. Tá gravado, pior ainda. Tá gravado e vai viralizar. Que droga. Vamos lá, agora já foi. Tá, enfim, acho que vai dar 1-0 pro Grêmio. Não vou falar nada. Vou só 1-0 pro Grêmio tá ótimo. Ó, o gato miou. Tem um gato aqui. E o gato acredita no Grêmio. Ai, cara, muito bom. Bom, meu palpite, cara, eu não sei. Eu acho que o Grêmio tem que se retrancar. Eu acho que vai dar empate lá. Empate lá é lucro pro Grêmio. E o Grêmio vai empatar lá. Ai, o gato apareceu. Ele faz dessas. Né? Passa na frente da câmera sempre. Eu acho que vai dar 1-1 lá. Mas tu sabe que eu acho que o empate lá, no contexto com a derrota do São Paulo, ele não é bom resultado, não. Mas é que assim, ó, é que perder pro São Paulo no Morumbi não é mal, não é terra arrasada. Esse é o problema. Mas o Cuiabá é jogo de 6 pontos, né? Adversário direto na luta contra E o São Paulo era jogo de 6 pontos também. Mas o São Paulo acho que cresce no campeonato, não briga até o final, o Cuiabá já vai brigar, né? Mas, gente, o que é 2 vitórias? 2 vitórias, o Inter saiu de quase estando na zona de rebaixamento e foi já para a zona de classificação da Sul-Americana. Mas são 2 vitórias em 16º lugar, né? Não 2 vitórias na lanterna. Mas a diferença grande de pontos ali, né? Se tu olhar a régua tá baixando. A régua tá baixando hoje. Hoje o Grêmio já consegue escapar do rebaixamento com 39 pontos. Será? Hoje sim. Pelo cálculo que fizeram, eu vi esse cálculo no Bola nas Costas hoje de manhã. Não é papo. Tá? Eu acho que não escapa com 39. Tipo assim, ó, quando o Inter caiu, em 2016, o meu trabalho não me deixava ter tempo para prestar muita atenção. Uhum. Mas o meu pai, ele tava assim, que ele falou hoje, em questão que estava passando na rádio, dizendo assim, ó, cada jogo que passava era feita de novo uma conta para se livrar do rebaixamento. E ele disse que tá igual, a mesma coisa. Tipo, podemos perder, podemos isso, podemos aquilo. Não é. A conta não vem do Grêmio, né? A conta vem da imprensa. Então, sim, da imprensa, ele está igual. Mas vocês sabem que comparando com 2016, no caso do ano do rebaixamento do Inter, eu acho que o contexto do Grêmio, apesar de não ter o atraso de salário, ele é pior do que era no Inter a essa altura do campeonato, porque o Inter, se vocês forem lembrar, ele foi líder do Brasileiro. Até a 7ª rodada. E depois dá aqueles 14 jogos onde não ganha nada e o troço desmonta. E o Grêmio não conseguiu, passa muito longe disso, né? Que eu acho que isso é preocupante, porque a gente está falando de 10 pontos em 14 jogos. É pouco, né? Tá. Gustavo? Inter e Santos. Inter e Santos. Santos e Inter. Santos e Inter. Vai ser lá na Vila o jogo. É isso? Isso. Cara, como vai ser fora, assim... E deixa eu ver onde é que o Santos está na tabela aqui. Vamos dar uma olhada. O Santos está em 10º, está atrás do Inter. Tá empatado no número de pontos, só que tem o saldo de gols ali. O Inter tá na frente do Santos. O Inter tá em 9º, né? O Inter tá em 9º e o Santos em 10º, mas tem um gol a mais, eu acho. Né? O Inter tem um gol a mais. Eu tô olhando a tabela aqui, às vezes eu me atrapalho nesses dados, mas assim... Acho... Tem 3 gols a mais. 3 gols, tá. Eu acredito que eu vou pelo... Entendi. Eu vou pelo empate. Acho que pode dar 2-2. Tu acha que o Marcos Guilherme pode brilhar no jogo? Acho, ele tá fazendo gol a todo instante, assim, é gol a todo momento, assim, até senti falta do gol do Abel Hernandes ontem, ele quase fez o gol, o Daniel salvou vocês, mas quase fez o gol. Isso acontece? Os caras vêm com gana
Tipo, poxa, não deu certo aqui, agora eu vou lá, vou detonar com o jogo pra mostrar que eu sou o cara. Sim. Não, e o Inter adora tomar um gol do ex-jogador, né? Ó, vou deixar no 2-2 mesmo. 2-2. Até pegando o jogo anterior como referência. Acho Marcos que o Guilherme faz Fluminense poderia ter segurado ali o 2-2. Acabou flochando lá no final lá. Eu vou apostar na campanha. Eu acho que o Inter tem tudo para emendar aí uma sequência de algumas vitórias, então eu vou apostar 2-1 para o Inter. Eu estou na confiança de que essa, ainda no resquício do jogo contra o Flamengo, eu acho que para querer algo mais do campeonato, tem que fazer pelo menos umas 4, 5 vitórias aí de sequência. E aí, Franquinho? Solta o veneninho. 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. Convicto. Não, convicto não. Se olhar o histórico, é o mais provável, né? Não é 2-1 pro Santos, não é um mau palpite, não. É bem viável isso acontecer lá. 2-1 pro Santos. Marcos Guilherme vai fazer gol? Nem sei se ele pode jogar. Pode? Não sei. Eu não sei, porque eu não sei se ele está emprestado. Se ele está emprestado, não joga, né? É capaz de não jogar mesmo. Para sorte de vocês, então. Força do Santos, né? Relâmpago Marquinhos não vai fazer o crime, né? Então tá, eu acho que vai dar 1-0 o Inter. O Inter vai fechadinho. E outra, né? Vocês não me dão crédito, mas o que eu falei? O Inter vai fechado de novo contra o Fluminense. E o que o pessoal tava dizendo? Não, tem que abrir contra o Fluminense, que não sei o que. Quase que entregaram a rapadura lá. 35% de posse de bola, né? Tu falou um negócio interessante do Inter fechadinho, porque se olhar, o Santos joga, o técnico do Santos é o Fernando Diniz, né? Aquele futebol mais propositivo que vai vir para cima, ou seja, eles vão atacar o Inter, né? O que dá espaço para o contra-ataque, né? Sábado, a gente tem Grêmio e Bahia, às 7 horas. O que vocês acham sobre esse jogo e qual o palpite de vocês? Começando pelo Gustavo. Vai ser um jogo difícil. Eu quero dizer, vai ser lá esse jogo, né? Não, Isso? é aqui? Aqui? Não importa. Vai ser difícil igual. Eu acho que é difícil a gente prospectar um resultado, porque a gente não sabe como que o Grêmio vai vir em questão desse jogo atrasado. É verdade. Mas mesmo assim, vamos chutar um resultado aqui, né? Um resultado otimista. Acho que dá para fazer um 2-1 de novo. Um 2-1. 2-1, o Grêmio começa perdendo, empata e busca pelo menos a vitória, né? Se fechando lá na frente. Aliás, se fechando lá atrás, né? Se organizando melhor lá na frente para virar. Tá bom. Pedro? Cara, eu vou no empate heróico em casa ali, 1-1 ali com Grêmio e Bahia, eu acho que tá bem escalado. Golzinho do Gilberto ali para. Gilberto, hein? O Gilberto gosta de fazer um golzinho, né? E aí, Franco? É a tua hora de ser feliz, né? Dá um sorriso, Franco, pra nós. O povo quer um sorriso teu. Eu acho que tá tendo muito jogo do Grêmio seguido. Eu acho que vai ficar um mês sem jogos do Grêmio. Pra ver se dava uma relaxada. Tá muito foda. Não dá. Eu acho que um 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio? Tu acha? Vamos supor, vamos fazer as contas aqui, tá? O Grêmio ganhando 2 seguidas. Cuiabá e Bahia. Ele vai a 16 pontos. Olha, dependendo da combinação dos resultados, sai da zona de rebaixamento, hein? Não é ruim? Mara? Não, acho que essa tabela do Grêmio, próximos 5 jogos, eu acho que é a tabela para tentar sair. Cuiabá, Bahia, Corinthians em casa, tem que tentar fazer os 9 pontos, e depois tem Atlético Mineiro fora, na última rodada do primeiro turno. E na primeira do retorno tem o Ceará em casa, então acho que tem que fazer as vitórias agora. Agora é o momento de fazer as vitórias. E tem o jogo atrasado do Flamengo.
Mas o jogo do Flamengo nem tem data Sim, mas marcada. esse aí Não, é tem uma data, certo, tem né? data. Não tem nem o que Tem- discutir, né? Tem data sim, o jogo do Flamengo. Pô, podia Ah, pegar o jogo da Copa do Brasil e valer pelos dois, né, cara? Não, Se a gente ganhar, sim. Não, mas aí deu ruim, né? Porque aí o Grêmio não ah, conseguiu os 3 pontos, né? Outra competição. não tem jogo atrasado, não. Pensei que tivesse o jogo atrasado. É o jogo da Copa do Brasil no final de. Não, mas tem um jogo contra o Flamengo atrasado, o Grêmio. Tem. Não, tem, mas Eu não acho que tem não data. joga ainda nesse turno. Mas eu Nesse acho que turno, ele eu acho não que tá ainda não marcado joga. ainda. Eles vão jogar mais uma partida. Não tem data. Não tem Pô, data. tô tão colorado que até minha caneta é vermelha, ó. Olha só. 2-0, então, Franco. 2-0. 2-0. Eu não sei quem vai fazer o gol. Alisson. Vários. Sim. O Alisson vai fazer gol para a alegria da nação tricolor do Rio Grande do Por o Sul. gol da vitória, eu vou ficar muito feliz. Com o cruzamento do Cortez. Pode ser. Não, daí, peraí. Aí tu quer o improvável, né? Tipo, gol do Alisson. Não, vai acabar o mundo daí, né? O coronavírus É. matou todo mundo, porque o O gol Cortez do Lucas cruzando. Silva. Um tiro de fora da área do Lucas Silva, que tá horas querendo fazer esse gol, nunca consegue. Pode ser contra o Cuiabá. Tá, eu vou dar o meu palpite, tá? Eu acho que vai ser 1-0 pro Bahia, gol do Gilberto. Porque ele é colorado. Ele vai matar o Grêmio. Minha opinião, né? Vou até depois dar uma postadinha. Vamos ver se vai. É isso aí. Acabamos? Sim. Então tá. Estamos chegando mais um término de episódio aí, de programa. Vamos nos despedir, né? Vamos começar aqui pela ordem que tá aparecendo aqui para mim. Franco, se despede aí do pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que na próxima a gente esteja um pouco mais feliz, mais tranquilo. Gustavo. Tchau, pessoal. Foi um prazer participar desse 7º episódio do Granal Corneta e espero que realmente na próxima gravação a gente esteja mais feliz, os gremistas aqui estejam mais felizes. Então tá, pessoal, obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio e quero que a gente continue nessa alegria que a gente está aí no programa de hoje, aí nessas últimas rodadas. Acho que dá para manter aí essa mesma linha. Ô, Pedro, é bom ser colorado, né? Não, mas vamos com calma, porque a coisa ainda não está tão... Não, às vezes a gente né? passa raiva, né? Mas A tendência é Muita organizar e dar uma alegria, melhorada, mas não está tanto assim. É muita alegria dos colorados, só não vejo taças, né? Taça Guanabara nós ganhamos, tá? Não, mas Então, nesse ponto eu acho que o Franco está certo, assim, eu acho que o Grêmio está se preparando para buscar o bi da Série B, eu acho que esse é o projeto. Vocês não têm vocês não têm nenhuma taça da Série B. E a gente não pode mais nem dizer que é campeão de tudo agora, né? Não ganhou a Série B. A gente tem uma taça da Série B e com muito orgulho, tá lá entre as taças do século que a gente conquistou. E a outra foi épico. E foi épico. E a outra passagem também subiu de forma épica, né? Também, né? Foi. Mas eu era muito pequeno, eu não me lembro direito daquilo. Não sei como é que foi. Ô, Pedro, se o passado não vale para eles, não vale para nós também. Sim. Não vamos começar a atacar os caras aí. Coitados, né? Já estão passando por um momento difícil. O nome do canal ainda não virou Museu do Futebol. Sim. Negócio mas se dá vontade de dar uma espetadinha, dá. O negócio é comemorar com um pagodinho aí nesse final de semana. Comemorar aí. Canoas tá dando para fazer festa. Né? Então tá, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir aí. Não é muito fácil às vezes, né? Se inscreve no canal, compartilha. Pode xingar a gente que a gente dá risada lá depois. Tá? Muito obrigado e valeu.